Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu na pitoresca cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Prepare-se para conhecer o relato de Eduardo Silva, um jovem estudante de artes cênicas que, durante uma visita ao antigo teatro da cidade, encontrou algo que jamais poderia ter imaginado. Sente-se em volta da fogueira e deixe-se levar pelo som crepitante das chamas, enquanto eu conto a história do fantasma do antigo teatro. Era uma tarde quente de verão quando Eduardo Silva, um estudante de artes cênicas de Belo Horizonte, decidiu visitar Tiradentes. Famosa por suas ruas de paralelepípedos e arquitetura colonial, a cidade também era conhecida por suas lendas e histórias de assombrações. Eduardo, sempre fascinado pelo mistério e pelo sobrenatural, mal podia esperar para explorar os cantos mais sombrios dessa cidade histórica. Ao chegar, Eduardo se hospedou em uma pousada aconchegante no centro da cidade. Após uma breve conversa com a dona da pousada, soube de um antigo teatro, agora em desuso, que ficava nos arredores da cidade. O teatro, construído no século XIX, havia sido palco de inúmeras apresentações, mas estava fechado há décadas devido a uma série de eventos inexplicáveis que culminaram em sua clausura. Determinado a conhecer o local, Eduardo partiu em direção ao teatro ao entardecer. O caminho era íngreme e sinuoso, ladeado por árvores altas, cujas sombras alongadas pareciam figuras fantasmagóricas. À medida que se aproximava do teatro, a luz do dia se esvaía, e uma sensação de inquietação começou a tomar conta de Eduardo. No entanto, sua curiosidade era maior que o medo, e ele seguiu em frente. Ao chegar, Eduardo ficou impressionado com a majestade decadente do prédio. As paredes de pedra cobertas de era e as janelas em arco, algumas ainda com vidros quebrados, contavam uma história de glória e abandono. Ele entrou no teatro por uma porta lateral que estava entreaberta, rangendo alto como se não fosse usada há anos. Dentro, o ar era pesado e cheirava a mofo e madeira podre. O silêncio era tão profundo que podia ouvir sua própria respiração e os batimentos do coração. Eduardo acendeu a lanterna que trouxera consigo e começou a explorar o interior do teatro. O saguão de entrada, com seu lustre de cristal coberto de poeira e teias de aranha, dava um ar de abandono melancólico ao lugar. Subindo uma escada de madeira que rangia a cada passo, ele chegou ao balcão superior, de onde podia ver o palco. Ali, a luz fraca da lanterna revelou cortinas vermelhas desbotadas que um dia devem ter sido vibrantes, agora pendendo pesadamente no escuro. Sentindo-se observado, Eduardo teve um sobressalto ao ouvir um sussurro fraco vindo do palco. Ele desceu lentamente, tentando não fazer barulho. Quando chegou à orquestra, a temperatura parecia ter caído subitamente e um calafrio percorreu sua espinha. Ele direcionou a luz da lanterna para o palco, onde avistou uma figura pálida. Era um homem, vestido com trajes de época, parado no centro do palco, olhando diretamente para ele. A figura, que parecia translúcida, começou a se mover lentamente, repetindo uma fala que Eduardo não conseguia entender completamente. O coração de Eduardo batia acelerado enquanto ele tentava se convencer de que estava vendo uma projeção ou um truque de luz. No entanto, a figura se materializava cada vez mais, até parecer quase real. O fantasma, pois era a única explicação plausível, estava representando uma cena de uma peça antiga. Eduardo, fascinado e aterrorizado, observou enquanto o fantasma repetia a cena várias vezes, como se estivesse preso em um ciclo interminável. As palavras finalmente ficaram mais claras. Ela me traiu. Ela me traiu. O fantasma parecia desesperado, sua dor quase palpável.
De repente, o fantasma parou, olhou diretamente para Eduardo e começou a andar em sua direção. A sensação de pânico tomou conta de Eduardo, que recuou rapidamente, quase caindo nas cadeiras da plateia. O fantasma, no entanto, desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. Tremendo, Eduardo tentou racionalizar o que havia visto, mas sabia que aquela experiência não podia ser explicada tão facilmente. Sentindo-se atraído por uma força invisível, Eduardo dirigiu-se aos bastidores do teatro. Lá, encontrou uma velha maleta cheia de papéis e fotos antigas. Uma fotografia em particular chamou sua atenção. Um homem com trajes de época, o mesmo que havia visto no palco. Ao virar a foto, leu o nome: Antônio Almeida, 1923. Ao lado da foto, um recorte de jornal contava a história trágica de Antônio, um ator que havia enlouquecido após ser traído pela esposa, também atriz, e que acabara se suicidando no próprio teatro durante uma apresentação. Eduardo sentiu uma profunda tristeza ao entender a dor daquele espírito preso. Foi então que ouviu passos atrás de si. Virando-se rapidamente, viu o fantasma de Antônio mais uma vez, agora com uma expressão de súplica no rosto. Eduardo, sentindo uma coragem inexplicável, falou: Antônio, estou aqui para ajudar. O que você quer? O fantasma estendeu a mão, apontando para um velho baú no canto da sala. Eduardo abriu o baú e encontrou uma série de cartas de amor, todas escritas pela esposa de Antônio para seu amante. Era como se o espírito quisesse que a verdade fosse revelada. Eduardo pegou as cartas e as levou para a praça principal da cidade, onde havia uma pequena exposição sobre a história do teatro. No dia seguinte, após uma noite sem dormir, Eduardo entregou as cartas para a curadora da exposição, que ficou chocada com a descoberta. As cartas foram expostas junto com a história de Antônio, dando finalmente um desfecho à tragédia que havia assombrado o teatro por quase um século. Eduardo voltou ao teatro uma última vez. Ao entrar, sentiu que o ambiente estava mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado. No palco, uma luz suave iluminava o centro, e ele teve a impressão de ver Antônio sorrindo antes de desaparecer. Essa experiência mudou a vida de Eduardo para sempre. Ele nunca mais duvidou do sobrenatural e dedicou sua carreira a estudar e representar histórias de fantasmas e espíritos, sempre lembrando do ator trágico que encontrou em Tiradentes. E assim, termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Eduardo sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.